E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a monitorar em tempo integral o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado já por tornozeleira eletrônica. Moraes afirmou que há risco de fuga, principalmente pela atuação do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, buscando influenciar, então, autoridades daquele país a respeito do judiciário brasileiro, né? O ministro também citou a proximidade do julgamento do processo em que Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. As sessões extraordinárias têm início na próxima semana, em 2 de setembro. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República já havia opinado a favor do monitoramento integral de Bolsonaro, citando risco de fuga. Equipes devem realizar vigilância em tempo real do endereço residencial de Bolsonaro. Moraes destacou que o monitoramento deve ser feito de forma discreta, sem exposição indevida, inclusive midiática, e sem adotar medidas que invadam a esfera domiciliar ou perturbem a vizinhança. Moraes deixou a critério da Polícia Penal do Distrito Federal o uso ou não de uniforme e armamento durante a execução da ordem. Cleiton Silva. Então, é uma medida preventiva, porque o que pode ocorrer? Pode ocorrer fuga nesse momento. Faltando aí menos de uma semana para esse julgamento do Bolsonaro, Bolsonaro pode se asilar aí numa embaixada, pode fugir do país, sobretudo para a Argentina, né, para o seu companheiro Milei. Então, eu penso que o Alexandre de Moraes, agora, com essa medida, ele vai garantir o devido processo legal, que será levar Bolsonaro ao banco dos réus para ser julgado, né, conforme manda a lei. E eu espero, o Brasil inteiro espera a punição do Bolsonaro. Então, você não quer passar por esse constrangimento, por todas essas medidas restritivas, que não cometer esse crime. Então, o Bolsonaro, ele é aquele que elogiou, que disse que a coisa boa que existia no Brasil era o presídio de Pedrinhas, no Maranhão. A coisa boa que existia no Brasil. E dizia, em outras palavras também, que quem não quer ser preso, que não cometa crime. E agora parece que chegou a vez dele, né? Então, você não quer passar por esses constrangimentos, por essas restrições, que não cometesse crime contra a nação, contra a nossa república, contra a nossa democracia. Fala, José. Pois é, veja bem, o PT tem dessas coisas, né? Antes tinha o líder do PT, que era o Lindenberg Faria, que fazia esse trabalho de pastinha até o STF. E agora tem tinha o Randolph Rodrigues que fazia, agora tem o Lindenberg Faria que faz o mesmo trabalho, ou seja, fica o tempo todo ali nessa questão da perseguição a opositores, não só ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também a qualquer outro opositor. Esse é o papel ali do líder do PT. Agora, veja bem, eu acho que a medida que foi tomada, essa indicação da PGR e também a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois contam a ideia que seria a ideia de você ter realmente a liberdade até a questão do julgamento. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em momento nenhum, ele está tendo qualquer tipo de liberdade, já está condenado de acordo com o pensamento dessas pessoas. Veja bem, a situação dele já não poder ter telefone, está de tornozeleira, não pode sair de casa e tudo mais. Isso já é uma prisão. Então, só acrescentou um ponto maior, que é uma vigia muito grande para que ele não possa fugir. Ora, isso aí está baseado em quê? Naquela minuta que foi encontrada 1 ano e meio atrás de um pedido de asilo na Argentina. Quer dizer, é uma brincadeira você basear numa coisa dessa para apertar ainda mais a situação de um cidadão que, na verdade, não cometeu crime nenhum e vai ser condenado. Agora, você quer saber, assim, inclusive juristas, advogados mesmo, eu estava lendo a respeito disso. Para você tomar uma decisão, por exemplo, de colocar uma tornozeleira, você tem que ter um embasamento. Eles cumpriu alguma medida. E aí, para colocar uma vigilância, teria que ter um descumprimento. E aí, nessa questão do descumprimento, se você for ver pela lei mesmo, já era para ele estar preso, na realidade, né? Aí a gente fica pensando assim, o que está acontecendo? Porque é uma via de mão dupla também. Sim. Porque assim, se ele realmente descumpriu, por que não prendeu ele? Você entende? Justamente. Porque se você for
ver pela lei, teoricamente, você teria que ter prendido. Então a gente não entende. Uai, descumpriu ou não descumpriu? Porque você fica essa... Pois é, para ele ficar preso da última vez, de acordo com o que foi colocado, que ele descumpriu porque foi divulgada uma fala dele numa manifestação, ele dando boa tarde para o Brasil e dizendo que... Mas essa é mais uma medida, entende? Essa é mais uma medida. Agora, justificaria isso? Eu acho que não, né? E outra coisa, você pega documentos aí de 1 ano e meio atrás e coloca como outra justificativa. Agora tem os grandes juristas do Brasil que dizem e afirmam aí que existe um vício muito grande de origem, até da questão do juiz original, da questão da promotoria original, para começar todo esse trabalho de investigação sobre o dia 8 de janeiro. Então está muito confusa a questão para o entendimento do leigo no Brasil, o entendimento de que se está fazendo justiça. A população não vê dessa maneira, viu, Mariana? É justamente isso que eu estou falando, porque acaba que fica essa dúvida, porque o cara acordou um dia e falou assim, eu acho que o outro vai fugir, sem um indício de ter fugido. Então, se realmente teve indício, por que ele não foi preso? Entende? Justamente. Cleiton? Na verdade, o Bolsonaro hoje está gozando de privilégios. Ele já deveria estar na cadeia porque ele descumpriu medidas restritivas. Tem o seu filho lá nos Estados Unidos conspirando, né, obstruindo a justiça. Então, se fosse outra pessoa, provavelmente já estaria preso. Na verdade, o Bolsonaro está gozando desse privilégio porque falta apenas uma semana para seu julgamento. E a gente espera que aconteça esse julgamento, que não aconteça fuga. Porque o Bolsonaro ele é previsível. Ele é previsível no sentido que a gente espera tudo dele. Quem queria estourar a doutora no Rio de Janeiro, quem queria agora um golpe de Estado, quem ria como psicopata pela morte das pessoas, quem votou contra a empregada doméstica. Mas você acha que se ele quisesse fugir ou tivesse medo de ser preso ou alguma coisa nesse sentido, ele teria voltado para o Brasil? Porque ele estava lá nos Estados Unidos, né? Por que ele voltou? Tem essa questão. E durante esse tempo em que ele estava solto, por que ele não procurou? Porque ele poderia ter, e é direito dele, de qualquer pessoa, se exilar em alguma embaixada. E isso não aconteceu. É justamente isso que eu estou falando, porque se realmente tivesse um indício embasado, realmente que embasasse alguma coisa, ele teria que ter sido preso e não ficar sendo monitorado pela Polícia Penal do Distrito Federal, entende? É porque o momento agora é um momento curto, na verdade, agora, né? O Bolsonaro voltou por quê? Porque ele contava com a impunidade. Né? Ele não esperava que fosse tantas coisas reveladas como a Polícia Federal tem revelado agora nos últimos meses, desde o 8 de janeiro, desde a tentativa de golpe de Estado. Então ele contava com essa impunidade. A vida dele foi ser impune. A vida dele foi viver na impunidade, impunidade de rachadinha, impunidade com corrupção nos seus ministérios, impunidade na compra da vacina, impunidade até hoje, a questão dos colares, que ele queria vender por 16 milhões, 51 imóveis, dinheiro em espécie, nunca declarado. Então ele tem muitas coisas para ser investigadas sobre a vida do Bolsonaro. Então esse é apenas um processo que ele ainda descumpriu medida restritiva. E eu espero que agora, com a polícia vigiando, a gente não venha ter surpresas. É preciso separar a questão da rachadinha, foi da Assembleia do Rio de Janeiro, onde estavam envolvidos todos os deputados, na verdade, do Rio de Janeiro, me parece que eram 29 deputados que estavam inseridos nessa situação, do filho do presidente, não do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca teve questão de rachadinha voltada. A questão das vacinas comprovou e já foi arquivado que realmente ele não participou. Das joias foi liberado mesmo porque o presidente Lula também recebeu presente, se foi tudo liberado. Então, o resto é um pouco de falácia. Agora, o presidente Jair Bolsonaro não tem uma gravação, uma nota da boca dele, da mão dele, do celular dele, falando para que você tenha um golpe no dia 8 de janeiro, né, gente? E mesmo porque já tinha feito toda aquela transição ali desde dezembro para a entrega do comando, inclusive, do Exército ao comando do novo presidente, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.